Lei dos senos e cossenos. Questão 1. Com base na aplicação da lei dos senos e cossenos, determine o valor de x nos triângulos a seguir. Bom, conforme a gente já havia estabelecido, né, a lei dos senos e cossenos ela é muito útil, principalmente quando a gente quer resolver problemas em triângulos que não são necessariamente triângulos retângulos. Né? Como a gente bem sabe, problemas envolvendo triângulos retângulos, a maioria deles são resolvidos com a aplicação do teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Nesses outros casos, a gente vai utilizar mais a lei dos senos e cossenos. Bom, a grande pergunta, quando aplicar a lei dos senos e quando aplicar a lei dos cossenos? A gente viu no vídeo anterior que a gente utiliza a lei dos senos toda vez que a gente tiver um ângulo conhecido e for informado três lados, ainda que um deles seja desconhecido. E a gente usa a lei dos senos quando nós temos dois lados informados no problema e dois ângulos, correto? Então, dois ângulos e dois lados, lei dos senos. Um ângulo apenas informado e três lados, né, a medida dos três lados, ainda que uma seja desconhecida, a gente utiliza a lei dos cossenos. Vamos ver a aplicação prática dessas soluções. Né? Veja o seguinte, na questão nós temos a seguinte pergunta. Com base na aplicação da lei dos senos e cossenos, determine o valor de x nos triângulos a seguir. Nesse primeiro exemplo, nós temos um lado que mede x, um lado que mede 120 e um lado que mede 80. Além disso, nós temos um ângulo de 60 graus. Bom, com essa informação nós podemos começar a resolver esse problema. E a grande pergunta é, a gente vai usar a lei dos senos ou dos cossenos? Aqui é mais útil a lei dos cossenos, correto? Porque nós temos um ângulo e três lados, beleza? Então vamos lá. O que diz a lei dos cossenos? Né? Vamos relembrar. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O início é parecido com o teorema de Pitágoras, né? Menos 2 vezes b vezes c, né? Que são esses aqui que estão no segundo membro, b vezes c, vezes o cosseno do ângulo citado. No caso aqui, cosseno, né, desse ângulo que é o cosseno de 60 graus, correto? Quem vai ser o lado A, quem vai ser o B e quem vai ser o C? O lado que eu vou chamar de A vai ser sempre aquele oposto ao ângulo que foi citado. Nesse caso aqui, se o ângulo é esse daqui, né, de 60 graus, o lado que é oposto a esse ângulo aqui é esse lado que mede x, certo? Portanto, nós vamos dizer que A é igual a x, então no lugar de A eu coloco x, fica x ao quadrado. E B e C, tanto faz ser 80 ou 120, né, o valor de B. Então, vou dizer que B é 80 e que C é 120, certo? Menos 2 vezes o valor de B, que eu estou chamando de 80, vezes C, que é 120. Tudo isso multiplicado pelo cosseno de 60. Bom, pela tabela que a gente havia trabalhado no vídeo anterior, nós temos que o cosseno de 160 é igual a 1 sobre 2. Se você ainda tiver dúvida, você vai lá e consulta a tabela, certo? Com o tempo você pega até a prática de lembrar, né, esses ângulos notáveis. Bom, esse 2 aqui eu vou cancelar com esse 2. Sempre nesses casos aqui, para esse de questão, eu já cancelo esses dois valores aqui. Sempre vai dar para cancelar, né? Porque sempre dá para dividir por 2, seno e cosseno, né, de ângulos notáveis. E aí eu vou ter o seguinte, x ao quadrado é igual 80 ao quadrado é 80 vezes 80, né? Que vai dar 6.400, tá? E 120 ao quadrado é 120 vezes 120, que no caso aqui vai dar 14.400. 80 vezes 120, né? Você vai multiplicar 80 por 12 e acrescentar dois zeros.
E isso vai me fornecer um total de 9.600. Portanto, menos, cuidado com esse sinal, tá? Menos 9.600. X ao quadrado, portanto, vai ser 6.400 mais 14.400 é igual a 20.800. Menos 9.600, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 11.200. Muito bem. Como o valor aqui deu 11.200, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse valor, né, que está sendo levado ao quadrado, e vou extrair a raiz. Então, eu vou ter raiz quadrada do que está do outro lado aqui. Raiz quadrada de 11.200. Bom, a raiz quadrada de 11.200 provavelmente não é um valor exato. Então, como é que eu vou fazer para extrair esse valor? Muito bem, eu vou adotar a seguinte técnica. Eu vou fatorar esse número aqui. Vou escrever esse número que está dentro da raiz com uma multiplicação entre dois outros números. Tá? De imediato, eu vou dar uma dica para vocês pouparem cálculo, certo? Vamos aqui para a nossa folha de rascunho e vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Então, vou fatorar 11.200, só que aí eu vou dar uma técnica para vocês. Como eu quero a raiz de 11.200, toda vez que um número terminar em 00, você basta fatorar o número, tirando esses dois zeros, né? Ou seja, fatora o 112. E esse 00 aqui é como se fosse 100, certo? Então, no final, você vai trocar esses dois zeros por um zero. Então, vamos lá, acompanhe comigo. Terminou em 00? Pega somente esse número aqui, o 112, fatora ele. Então, 112 por 2, né? Você vai obter um total de 56, que dividido por 2 vai dar 28, por 2 vai dar 14, por 2 dá 7. 7 é número primo, só dá para dividir por 7, correto? O que eu vou fazer agora? Eu vou agrupar de 2 em 2, tá? Então, 2 vezes 2, 2 vezes 2, e esse 7 que sobra, eu repito. 2 vezes 2 ainda dá para agrupar de 2 em 2, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 4, vezes 7. Só que 4 vezes 4 ainda dá para agrupar, então 4 vezes 4, 16. Isso aqui é o mesmo que 16 vezes 7. Então, eu vou transformar isso aqui com uma multiplicação da seguinte maneira. Vou pegar o 112 e vou escrever como 16 vezes 7, correto? Porque 16 vezes 7 dá 112. Por que eu fiz isso aqui, essa fatoração? Para que um dos números, pelo menos um dos números, fosse um número que tivesse raiz exata. O 16 é um número que tem raiz exata, certo? Lembra daquele 00 que a gente não considerou? Pois bem, esse 00 nada mais é do que uma multiplicação por 100, correto? E aí a gente vai fazer o seguinte, raiz quadrada de 16 é 4, fica fora da raiz. Vai fazer a raiz de cada um desses fatores aqui, tá? Raiz de 16 é 4. Raiz de 7 eu vou deixar para o final. Raiz de 100 também é uma raiz exata. A raiz de 100 é 10, então, multiplicado por 10. E lembra que eu deixei essa raiz de 7 por final? Então, raiz de 7 não é uma raiz exata, portanto, vai permanecer dentro da raiz. 4 vezes 10 vai dar 40 raiz de 7. Então, a forma simplificada de raiz de 11.200 vai ser 40 raiz de 7. E essa aqui vai ser a nossa resposta final, correto? Muito bem. Vamos agora resolver o exercício da letra B do nosso material. Então, na letra B, ele traz esse seguinte triângulo para a gente. Você tem um lado que mede x e você tem um lado que mede 10, certo? Além disso, você possui dois ângulos aí, correto? Veja, nesse caso aqui, esse triângulo ele tem uma propriedade especial. O que diz a lei dos senos, né?
A lei dos senos, ela trabalha com igualdade entre duas razões, né? Então, duas frações aqui que eu vou colocar, onde ele relaciona o lado pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Então, é sempre o lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Então, ó, seno do ângulo oposto. Nesse caso aqui, vamos considerar esses lados aqui, ó, o lado x e o lado 10. O lado x, né, que é esse daqui, ele tem como ângulo oposto o 30. Né, ó. Observa a posição. O lado é x, o ângulo oposto a ele vai ser o 30. Então, x sobre seno de 30. Se você for reparar com cuidado, né, o lado que mede 10 é esse daqui. E o ângulo oposto deveria ser esse aqui, ó, só que ele é desconhecido. Então, muito cuidado para não dizer que 10 está com relação ao seno de 105, porque ó, o lado oposto a 105 é esse daqui, que seria a espécie da base aqui para a posição do triângulo. Tá? Então, a gente precisa descobrir primeiro de quanto é que vale esse ângulo aqui, certo? E como é que a gente faz para descobrir? Bom, existe uma propriedade dos triângulos, né, que diz o seguinte: em todo e qualquer triângulo, tá, a soma dos ângulos internos será sempre igual a 180 graus. Portanto, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou somar 105, que é esse ângulo aqui, mais 30, que é esse segundo ângulo, mais esse ângulo aqui que eu não sei quem é, vou chamar de alfa, vai. Né? Vou dar uma letra aí qualquer do alfabeto grego. Então, ó, 105 mais 30 mais alfa tem que dar 180 graus, certo? É essa técnica que a gente vai usar para tentar descobrir qual o valor do ângulo desconhecido. Para a gente colocar aqui, ó, porque 10 está relacionado a esse ângulo. 105 mais 30 vai dar 135 graus, que somado com alfa dá 180. Resolve essa equação do primeiro grau, bem simples, né? Ó, 135 está positivo, passa para lá negativo. Então, ó, alfa é igual a 180 menos 135 graus. Alfa, portanto, vai ser igual. Pega o 180 e tira 135. Olha só que vai sobrar 10 menos 5, 5. Vai 1, 8 menos 3, 4. Então dá 45 graus. E aí descobrimos que o ângulo alfa mede, aqui no caso, né, ó, 45 graus. Correto? Bom, descoberto esse ângulo, né, eu vou poder dizer que 10 está relacionado com o seno do ângulo oposto, que é o seno de 45, correto? Bom, agora eu posso dar sequência, né? Veja, eu tenho x sobre seno de 30, portanto, x sobre... Se a gente for consultar a tabela, a gente vai ver que o seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Então, no lugar de seno de 30, eu escrevo 1 sobre 2. E aqui eu tenho 10 sobre seno de 45. O seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Posso cancelar esses dois valores aqui abaixo, né? Então, ó, esse 2 e esse outro 2 aqui, eu posso cancelar, porque são denominadores iguais e a gente vai poupar tempo ao fazer isso, certo? Então, eu vou relacionar, ó, x vezes raiz de 2 com 10 vezes 1. Então, ó, raiz de 2 vezes x vai ser raiz de 2x igual a 1 vezes 10, 10. Raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu tenho x igual a 10 dividido pela raiz de 2. Bom, o que eu vou fazer agora? A raiz ela não pode ficar no denominador, certo? A gente vai precisar racionalizar esse valor. E como é que a gente racionaliza essa fração, né? Porque aqui, se a raiz viesse em cima, não tinha problema. Só que a maioria dos vestibulares, né, e outras questões, elas exigem que você faça a racionalização. Então, o processo é bem simples. Ó. Você vai multiplicar tanto o número que está em cima quanto o número que está embaixo, ou seja, numerador e denominador, pelo de baixo, ou seja, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 2. Daí eu vou ter que x é igual a 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2.
Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. Só que a raiz de 4 é 2, né? Então, raiz de 2 sobre 2, certo? Que a raiz de 4 é a raiz exata. Quando a gente racionaliza, a gente se livra dessa raiz. Está vendo o que aconteceu aqui? Ó? E aí eu vou ter que x é igual a 10 dividido por 2 é 5. Repito, a raiz de 2. Também está resolvida a nossa letra B. Ok, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários para que a gente possa ter uma interação um pouco maior. Valeu e até a próxima.